Boas noites. Então chegamos a metade do nosso percurso. Hoje vamos acompanhar a carta Tiatira, que é a carta que está no centro, no meio do conjunto das 7 cartas. Colocamos na presença de Deus, fazendo o sinal da cruz com piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede de sabedoria, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Bom, Tiatira é uma pequena cidade, não tem de maneira nenhuma o relevo histórico das outras cidades que já visitámos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e no entanto, sendo esta pequena cidade, é uma cidade a quem é dedicada uma carta de grande relevo, enfim, está ali num lugar de charneira no meio. Então, trata-se, como podem ver no mapa, do conjunto das cidades, é uma cidade mais periférica, menos relevante, notável pela sua atividade de operários, de artesãos que se juntavam com muita atividade pré-industrial ou do seu artesanato, mas que fazia que os grupos de trabalhadores fossem importantes na cidade e que fosse uma cidade de elevado cariz mercantil. Afora isso, não são conhecidos grandes eventos históricos, grandes personagens históricos ligados a esta cidade. O nome poderá querer dizer cidade verdejante ou cidade sempre verdejante. Então, eu começo por ler o primeiro versículo que depois comento. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço as tuas obras, a tua caridade, a tua fé, a tua dedicação, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que no princípio. Bom, vamos então ao que se torna mais relevante nesta carta. Primeiro, o grande título dado a Jesus. No começo do Apocalipse tinha-se falado de Jesus como Filho do Homem. O nome Filho do Homem é uma expressão de origem própria do vocabulário da língua que Jesus falava, do arameu, e é uma expressão, é para dizer um substantivo comum. Filho do homem, filho de Israel, de alguma maneira representa o homem ou o israelita. Quando se diz filho do homem, é para dizer que Jesus é o homem, aquele que tem na sua pessoa, diria, a plenitude da expressão do que é a humanidade. Hoje, e uma única vez no Apocalipse, uma única vez, Jesus é designado com este grande título da fé da Igreja, como Filho de Deus. O Filho único de Deus, como dizemos no credo, que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então, ele tem uns olhos que são como chama de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Estes olhos querem indicar esta plenitude da ciência divina. Jesus vê com aquele fogo, que é o fogo do Pentecostes, Jesus vê com aquela capacidade de perceber a realidade, que é próprio da plenitude que o habita. O título, a designação dos pés de bronze, para nós não surte grande efeito, mas quer afirmar uma estabilidade, enfim, para nós hoje, dando uma ideia mais de peso, mas queria dizer uma estabilidade, Jesus está também ornamentado, quase com uma armadura que lhe dá essa presença de realeza, essa presença de investidura real no meio dos homens. Trata-se, então, de uma afirmação de que o Verbo de Deus oferece a sua presença, está no meio dos homens com a sua ciência, com a sua segurança, com a sua veemência. Isto torna-se relevante porque vai-nos aparecer aqui assim um grande combate nesta cidade. Há uma presença firme de Jesus, mas há um grande combate também nesta cidade.
Então entramos nele, eu já li o versículo, chamando a atenção para estas duas coisas. Os elogios que são feitos a esta igreja: conheço as tuas obras, a tua caridade, a tua fé, a tua dedicação, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas que no princípio, colocam-nos aqui assim, de alguma maneira, numa situação de contraste com a igreja de Éfeso. De Éfeso era dito que foste fiel no princípio, mas depois perdeste o teu amor primeiro. Ao contrário desta igreja, desta comunidade, diz-se que até tem mais obras do que no princípio, está em crescendo. Mas, de alguma maneira, o acento vai ser colocado na perseverança. Grande importância no elogio feito à perseverança. A primeira virtude para o Apocalipse é a perseverança. Poderão, pois, ver, para além deste versículo 2:19, poderão ver 13:10 e 14:12. Bom, perseverar quer dizer ir através de perseveros. Perseverança tem que ver com severo. Parece que a ideia de severo no princípio, primitivamente, a palavra severo queria dizer sobretudo firme, queria dizer sobretudo intrépido. E, portanto, a perseverança é manter uma intrepidez, é manter uma severidade face à vida, não desistir então de enfrentar as dificuldades com uma decisão, porque é disso que se trata na perseverança. Muitas vezes temos dificuldades, temos sofrimentos, e o que é falta de perseverança? É aquilo que nos aconteceu põe em causa a nossa decisão, põe em causa o rumo que tomamos. A perseverança significa que as circunstâncias não ganham a nossa decisão. As circunstâncias não põem em causa a nossa decisão. É por isso que nós honramos pessoas que são pessoas de palavra, honramos pessoas que são pessoas que mantêm firme o seu propósito. Aquilo que disseram, afirmam-no. Bendito seja Deus, então, pelas pessoas que se colocam nesta perseverança. Grande relevo tem para São João esta grande virtude, que é aquela de a pessoa manter-se parecida com o batismo que recebeu. Enfim, cada situação não faz que eu me mascare. Estamos numa época que usamos muitas máscaras. Cada situação difícil eu não me mascaro, eu não me desmascaro, eu não me escondo, eu não sou outro, eu não faço tantas plásticas que a certa altura já não sou ninguém. Há um escritor brasileiro chamado Ferreira Coelhar, e um outro escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, pegou nele, brincava com ele. O Ferreira de Coelhar começou por ser um escritor de direita, depois evoluiu para a esquerda e tornou-se um homem muito conhecido pela esquerda. E o Nelson Rodrigues dizia: eu, quando encontro o Ferreira de Coelhar, a minha vontade é perguntar: então como é que estão vocês? Porque ele já foi tanta coisa na mesma pessoa. Como é que estão vocês? Porque você já foi numa posição, foi noutra e foi de outra, não manteve a sua identidade. Então como é que estão vocês quando encontro uma única pessoa que, no entanto, não perseverou nos seus ideais ao longo da travessia da vida? Estamos neste elogio da perseverança. Passo a ler então o versículo seguinte. Mas tenho uma coisa contra ti. Toleras que Jezabel, essa mulher que a si mesma se chama profetisa, ensine e engane os meus servos, levando-os à prostituição e a comer carne imolada aos ídolos. Concede um prazo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer arrepender-se. Bom, esta Jezabel, esta mulher, percebe-se, aparece aqui assim, como um símbolo, e um símbolo que remonta ao momento grande da profissão de fé de Israel, ao momento da grande concentração monoteísta de Israel, em torno do profeta Elias. O nome Elias quer dizer que o meu Deus é Senhor. Portanto, o nome Elias é um nome redundante. O meu Deus é Senhor. E Elias é o homem que combate a grande invasão do paganismo em Israel vindo do norte. Portanto, os reis de Israel, depois da separação depois da morte de Salomão, Israel se divide em dois. O reino do norte tem aliança sobretudo com a Fenícia, e o reino do sul, o sul é a Judeia, está em torno de Jerusalém.
Então, estes reis do norte vão se casar muitas vezes à Fenícia. Há um deles que se casa com esta mulher pérfida que traz consigo o regime, traz consigo os hábitos religiosos, as práticas religiosas do seu povo, que prestam culto a Baal. Baal é o nome, então, poderão ver uma pequena imagem destes pequenos deuses que proliferavam na cultura fenícia como verdadeiros rivais do culto ao Deus único de Israel. Esta mulher traz consigo estas práticas, esta mulher perverte o rei seu marido, e então Elias vai enfrentar com ela, vai ter um grande enfrentamento com ela, que vai conduzir à sua morte. Quando tivemos recentemente em Israel, numa peregrinação com o Val d'Acor, almoçámos no primeiro dia ao pé do Tabor, num local que, por sua vez, é muito perto do lugar onde Jezabel teria sido morta, e havia uma profecia de Elias que indicava que os cães haveriam de lamber o sangue que ela deixaria lá no seu carro de combate, e então, enfim, é uma rainha que tem este fim nefasto. Poderão encontrar estas referências a Jezabel no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 31. Depois também é relevante o capítulo 18, 20, 40. O episódio da vinha de Nabote. O rei quer ficar com uma vinha, Jezabel arranja lá uma mentira para que seja condenado à morte o pobre Nabote, e então o rei apropria-se com a vinha deste pobre homem. O tal versículo que anuncia que os cães deviam de lamber lá o sangue da rainha derrotada, encontramos em 1 Reis 21, 23, enfim, em todo o ciclo do profeta Elias. Bom, então, está aqui uma mulher que a si mesma se chama profetisa. A grande mentira é sempre esta de pretender que o que eu digo vem do lado de Deus, vem do lado, vou dizer uma coisa mais compreensível talvez até. A grande mentira é eu procurar dizer coisas que pretendem vir do lado do bem, mas que são apenas, como o Jezabel e o terreno, que são apenas um negócio para eu me defender, para defender a minha posição, para defender o meu estilo de vida. A grande mentira, para a Bíblia, chama-se justificação. E eu ser capaz de argumentar com princípio, meio e fim, a favor de quê? A favor de mim próprio. O que é que são justificações? São a maneira como conseguimos, se não convencer os outros, convencermos a nós próprios, no ato de tentar convencer os outros, de que aquilo que escolhemos como mentira acaba por ter direitos de verdade. Então chega a esta que se chama profetisa, e que ensina e engana os meus servos, levando-os à prostituição e a comer a carne imolada aos ídolos. Estamos aqui assim com uma situação que inverte o que tinha sido dito na carta anterior. Na carta anterior aparecia-nos, a Pérgamo, aparecia-nos esta situação, que o Balaão e o Balaque com Balaão tinham convencido o povo de Israel a comer a carne imolada aos ídolos e a prestar prostituição, e meterem-se em orgias de prostituição. Agora, Jezabel conduz ao fenómeno inverso. Conduz primeiro à prostituição e depois a comer a carne imolada aos ídolos. O que aqui se quer dizer? Jezabel faz que os costumes de Israel sejam costumes, o coração de Israel tenha os costumes dos pagãos, viva como vivem os pagãos. E depois, de seguida, pense como os pagãos. A corrupção, primeiro, do coração, enfim, ter-se na prostituição, ter os hábitos dos outros, ser como os outros,
e depois alimentar-se e depois ter a mesma ideia sobre as coisas que também têm os outros. Nicolás Gomes Dávila tem esta frase que me impressiona muito, onde diz assim: os que professam que o nobre é vil acabam pregando que o vil é nobre. Os que professam que o nobre é vil acabam pregando que o vil é nobre. Quem não pensa como vive acaba por viver como pensa. Então, o que está aqui em causa, esta mulher alargou a prostituição, alargou uma maneira de viver que não tem nada a ver com o teu Senhor. E, portanto, primeiro a prostituição e depois o alimentar-se e depois alimentar as ideias daquele mesmo pensamento que a pouco e pouco vilmente nos vai afastando da relação com Deus. Bom, estamos então aqui no coração da condenação desta mulher que se apresentam como pérfida. É-lhe pedido a esta igreja, a igreja de Tiatira, é-lhe pedido para continuar verdejante, que não aceite no seu ser esta corrupção desta mulher que lá dentro deixa o cancro. Como é óbvio, cada um de nós tem cuidado com a saúde, sabemos que não podemos tolerar dentro do nosso organismo um pequeno cancro, porque sabemos que tem que ser extirpado, porque sabemos que senão depois vai crescer, e é um bocado esta questão que o Senhor diz a esta igreja: não permitas dentro de ti o cancro. E o cancro que não deves permitir dentro de ti é este de não teres a minha verdade. Nós hoje temos esta grande dificuldade e este grande sofrimento, penso que ao nível da igreja, que é de considerarmos que a bondade é muito mais generosa do que a verdade e que a verdade aparece sempre para magoar a bondade. Ora bem, bendito seja Deus quando a bondade que eu anuncio não é outra coisa senão que a manifestação da verdade. E de modo tal que a grande manifestação da bondade é sempre para o bem, é sempre para o bem. E às vezes a manifestação da verdade é dizer não tens saúde, é dizer dentro de ti está Jezabel, dentro de ti está um caminho que é de mentira, que é de afastamento da relação com Deus. Então, versículo 22 e 23. Então vou prostrá-la num leito de dor e sobre os seus companheiros de adultério. Amantes, vou lançar uma grande tribulação, a menos que se arrependam das obras que praticaram com ela. Vou destruir pela morte os filhos que ela gerou. Deste modo saberão as igrejas que sou eu quem conhece profundamente os pensamentos e os corações e que retribuirei a cada um de vós conforme as vossas obras. Bom, há aqui alguma coisa de irónico ou mesmo de sarcástico. Aquela que era a profetisa que se dedica ao adultério, a cama da luxúria, portanto o lupanar, torna-se um lugar de dor. Vou prostrá-la num leito de dor. Aquilo que tinha, aquela escolha de uma vida na luxúria e no prazer, eis que se torna um caminho de sofrimento. Os companheiros de adultério são os profetas de Baal, são aqueles que dizem que é melhor viver sem Cristo, é melhor esquecer Cristo, é melhor apagar Cristo da história. Seremos mais felizes se não soubermos os mandamentos, seremos mais felizes se apagarmos do Ocidente toda a memória cristã. Pois bem, vou destruir pela morte os filhos que ela gerou. Quem é que são estes filhos? Temos que perceber então que está aqui em linguagem figurada, simbólica. Os filhos deste adultério é um povo adulterado, é um povo que perdeu a fé, é um povo que não tem futuro. Trata-se de gente que está morta por dentro, está morta no coração. Deus tornou-se insignificante para eles. Temos que renovar a nossa compreensão que há consequências sociais
da apostasia, há consequências sociais de termos deixado Deus. A ideia de que, o que interessa é o íntimo, cada um presta culto a Deus no seu íntimo e, portanto, o vínculo exterior, o vínculo social não tem qualquer relevo, conduz sempre mais a esta maneira de que o que aparece na sociedade, o que tem direito de se mostrar na ordem pública, é aquilo que põe em causa o cristianismo, e o cristianismo é o que tem que fechar as portas, o cristianismo é o que tem que se esconder para não incomodar com a sua fé as pessoas que aí estão. Tem-se a igreja, tem-se a torre da igreja, mas não se pode tocar o sino para não incomodar as pessoas que não vêm à missa. Ora bem, estamos perante esta afirmação de que o povo pode perder a fé. O grande fenómeno que precedeu as invasões dos árabes são os conflitos dos príncipes cristãos, mesmo Génova e Veneza andou por lá, mas enfim, Bizâncio não se entendia, e as bizantinices das disputas teológicas, das pessoas que iam discutindo por tudo, mas que já não tinham desejo de Deus, mas que tomavam posições, mas que já não tinham relação com Deus. Antes da invasão dos muçulmanos, estava a quebra da unidade e a quebra do interesse pelo amor de Deus, a quebra do interesse pela unidade que Deus tinha desejado para o seu povo. Este desinteresse pela unidade precede, este desinteresse pela comunhão com Deus, precede à ruptura do tecido que sustentava o território cristão. Quando Deus deixa de ser importante, estamos disponíveis para todas as rupturas, não é? Bom, então estamos aqui assim neste enfrentamento que é o do Senhor, o Filho de Deus, que diz que tu não terás filhos. O Filho de Deus, diz esta profetisa adúltera, tu não terás filhos porque aquilo que tu geras é morte. Quando não prestamos o culto ao Deus verdadeiro, eis que surge a infecundidade de um povo, eis que é preciso trazer sempre gente mais de fora, porque os nossos não têm filhos, porque não há filhos da Europa, porque não há fecundidade na Europa, porque o que nós fazemos é percorrer caminhos estéreis, e os outros sim, têm entusiasmo pela vida, mas nós perdemos este contacto com a fecundidade de Deus que torna a vida fecunda também. Leio o versículo 24. Agora dirijo-me a vós, aos restantes de Tiatira, a todos quantos não professam essa tal doutrina, nem conhecem, como eles dizem, as profundidades de Satanás. Bom, é uma homenagem, um elogio à gente sã, à gente de fé, à gente perseverante, à gente que mantém o credo, à gente que se mantém apontada a Deus. Portanto, bendito seja Deus pela fidelidade dos que são fiéis. Uma maneira de olhar para a história em que tudo é mau, em que tudo está destruído, em que só descobrimos sementes de perversão, é obviamente uma manifestação de que o nosso próprio olhar está doente, o nosso próprio olhar não reconhece a presença de Deus na história. Então, bendito seja Deus por reconhecer esta presença de Deus na história. Mas esta presença de Deus na história não deixa de ser dramática, não deixa de ser contrastada, não deixa de ter que ser uma tomada de posição. A presença de Deus na história não é óbvia. A história não é o trono de Deus. O que acontece na história, o que está a acontecer nos nossos dias, os que ganham, os que triunfam, não são os emissários de Deus. É óbvio que nós percebemos que não é o Bolsonaro que ganhou no Brasil, não é porque ganhou que é emissário de Deus. Mas também podemos dizer a mesma coisa de Portugal. Não é porque quem ganhou em Portugal as eleições não é emissário de Deus. Então, o que estou a afirmar é que Deus está na história, mas a história não coincide com o desígnio de Deus. É o que nos disse este versículo.
há gente perseverante, mas também esta gente perseverante tem que se enfrentar com o mistério do mal. É muito importante tomarmos atenção para que a presença de Satanás no Apocalipse não é de maneira nenhuma próxima com uma certa efervescência do tema que muitas vezes surge junto de pessoas que não sabem fazer distinções. Os problemas psicológicos, os problemas psiquiátricos não são de per si problemas, de maneira nenhuma se podem coincidir com problemas de satanismo. O lugar do satanismo não é o hospital psiquiátrico onde estão pessoas perturbadas, onde estão pessoas descompensadas. Portanto, esta ideia de que o satanismo aparece sempre com pessoas a espumarem da boca, com pessoas a fazerem coisas muito estranhas e esquisitas, é uma ideia por demais ingênua. O que está interessado o autor do Apocalipse não é nada nenhuma em entrar aqui assim nestes problemas que são muitas vezes de natureza psiquiátrica. O que está aqui em causa é de falar de uma maneira muito mais subtil de Satanás. Eu diria que muito raramente as manifestações de Satanás são espetaculares. O satanismo, quer dizer, aquele que nos coloca num movimento que não é o do amor de Deus por nós, aquele que coloca a nossa vida num movimento que não é o amor de Deus a passar por nós até aos outros, o satanismo é muitas vezes então o servilismo ao dinheiro, a ruptura que podemos ter uns com os outros por causa de dinheiro, as rupturas que podemos ter uns com os outros por coisas que não são ultrapassadas no amor, no perdão, os ressentimentos, pessoas que não conseguem agradecer nunca, pessoas que não conseguem pedir perdão nunca. Portanto, essas coisas todas poderão muitas vezes ser expressões bem mais perigosas do que aquelas a que uma certa má literatura religiosa, uma literatura religiosa muito tosca e muito deseducante, às vezes pode fazer crer. O satanismo não é o dos filmes que, com mau gosto, muitas vezes enchem os olhos de quem tem bastante inconsistência para pensar essas coisas. O problema do satanismo, das profundidades de Satanás, é qualquer coisa que nos toca bem mais de perto, porque tem que ver com o poder da mentira. Grande poder demoníaco, o da mentira, quando nos convence que é o bem. A mentira que nos convence que é o bem. Não permitir que a criança cresça na barriga da sua mãe é um bem. O aborto como um bem. O aborto como um sinal de liberdade. A eutanásia como um amor melhor pelos velhinhos ou pelos doentes. Casamentos homossexuais não percebido como uma dificuldade psicológica, mas como uma manifestação de uma expansão dos direitos. Então, tudo isso são manifestações de que o que é mentira se apresenta vestido de bem e nós, a pouco e pouco, vamos ficando confundidos com essas ideias e passamos até mesmo a ter vergonha e pena das nossas convicções cristãs. Não vos imponho outro fardo, diz o Senhor ainda no versículo 24. Versículo 25. No entanto, o que tendes, guardai-o bem até que eu venha. Ao que vencer, cumprido até ao fim as minhas obras, darei poder sobre os povos. O mesmo que eu recebi do meu Pai, os quais ele governará com cetro de ferro e quebrará como quem parte vasos de barro. Estamos aqui assim, começo pelo último versículo que eu li, estamos aqui assim num contraste claro entre os pés do Filho de Deus, que eram de bronze e portanto são de metal, são resistentes, e a fragilidade da vida daquelas pessoas que escolheram viver sem relação com Deus e que depois são quebráveis e que são então tão frágeis como os vasos de barro. Um sinal importante da existência do Espírito em nós é a resistência. E um sinal importante de que, de facto, não fomos educados, não temos sido educados naquela relação com a verdade da vida, penso também a falta de resistência. O que é a resistência? Vou dar um exemplo. A pessoa que nunca rezou,
a pessoa que nunca foi com os pais à igreja, a pessoa que nunca foi treinada a levar Deus a sério e que tem cá dentro tem angústias, tem medos, cá dentro tem inseguranças e começa a perceber que tem que haver outra coisa. O espírito resiste às deseducações que lhe dão. O espírito quer manifestar-se. O desejo de qualquer coisa maior, o desejo de qualquer coisa de mais fundo. Então nós somos feitos para uma grandeza que não pode ser atrofiada pela escola, não pode ser atrofiada pela cultura, não pode ser atrofiada pela nossa vida familiar. A resistência, quer dizer, esta não aceitação de desaparecer em mim a relação com o divino, com o transcendente, a resistência é um sinal de que fomos feitos para mais. A resistência também é um sinal de que temos esta relação com Deus. A falta de resistência, quer dizer, por cada coisa que eu faço e que não me acontece e que não decorre como o meu sonho, e cada coisa que eu faço e que não coincide com o que eu pretendia e choro muito, e vem uma dificuldade e choro muito, sou muito bom nos estudos, mas quando vem uma nota má começo a chorar, sou muito organizado, mas se de repente perco o avião, perco o telefone, entro em pânico, sou uma pessoa muito sistemática, mas se as coisas não acontecem, fico logo muito enervado. Penso que tudo isso são manifestações de uma certa falta de resistência. A resistência, penso que é um indicador de que estamos apoiados no que é resistente. Não sou eu que sou resistente, é a minha relação com Deus que me dá resistência. Ou estou apoiado nos pés de bronze do Filho de Deus, ou estou apoiado nos pés de barro de mim próprio. É o que o Senhor diz, que a sua presença virá manifestar a fragilidade dos que escolheram não estar apoiados a Ele, não ter a sua força. Então, o Senhor diz que não nos impõe outro fardo àquela igreja e a nós próprios. No entanto, o que tendes, guardai-o bem até que eu venha. Creio que é de novo um convite à perseverança. Este permanecer firme até que Jesus venha, que outra coisa é senão esta perseverança. Bom, a perseverança surge aqui assim como o grande oposto da mentira. As mentiras que fazem que a pessoa depois avance e se ligue e fique emaranhada, o tempo passando e o tempo correndo, de coisas que são falsas, de coisas que não são consistentes, mas que perduram no tempo. A mentira também é uma espécie de perseverança. A mentira é uma perversa perseverança. A pessoa entra na mentira e depois vai escorregando de mentira em mentira e torna-se então esse hábito mau que a doutrina chama de vício. A mentira é uma perseverança no vício. Ao contrário, a perseverança elogiada pelo Apocalipse é esta de manter-me firme à espera de qualquer coisa que é maior do que eu, à espera de alguém que é mais do que eu. A perseverança é uma espera de Deus. Lembro que não pode haver esperança sem conhecimento. A esperança sem conhecimento pode ser uma ilusão, pode ser um sonho. Agora, o conhecimento permite a certeza da esperança. Se marquei um encontro em Cacilhas com alguém que me disse eu vou lá estar e depois passaram 5, 10 minutos e essa pessoa não aparece, 15 minutos não aparece, a certa altura não esperava muito dela, também se calhar não me avisa, não tenha aparecido. Mas se a pessoa que é da minha família, que é a pessoa que me é próxima, e eu esperava, e se ela não aparece, e se eu a conheço, e se vem por qualquer coisa de bem, há qualquer coisa de grave que se passou para aquele que eu conheço faltar ao encontro que tem comigo. O Senhor recomenda para perseverarmos, para esperarmos que Ele venha ao nosso encontro,
E esta perseverança tem que ver com o nosso crescimento no conhecimento dele, no conhecimento que é ele que vem. Pois bem, o Senhor que vem é o Senhor por nós conhecido. Aquele que disfarça a sua vinda com distrações, aquele que disfarça a sua vinda procurando essa maior das distrações, que é esquecermos que o Senhor vem, chama-se diabo. João Guimarães Rosa, o grande escritor, o magnífico escritor brasileiro do século XX, no seu grande livro, tão confrontado com o tema do diabo e do demónio, de Satanás, a certa altura diz assim: o diabo diverte a gente com a sua dele nenhuma existência. O tempo mais demoníaco de todos, por vezes, é quando parece que ele não está, parece que ele desapareceu, e põe-nos a brincar este jogo, que é o jogo da irrealidade, que é o jogo de que nada é importante, que nada tem grande relevo, e que podemos continuar a brincar e a não tomar nas mãos o relevo, a honra, a dignidade e a dramaticidade das nossas escolhas. Orígenes, um grande autor do começo da Igreja, poderão ver aí uma imagem dele, mas portanto é uma imagem fantasiada porque não há nenhum rosto de Orígenes, viveu a cavalo no século II, III. Orígenes dizia o seguinte, que nós sabemos, nós que lemos as Escrituras, que temos o poder de pisar o demónio. Nós sabemos, nós que lemos a palavra de Deus, o Evangelho, nós que lemos a palavra de Deus, temos o poder de pisar o demónio. E a grande vitória, este pisar o demónio, este ultrapassar o demónio, é então a perseverança no viver da caridade de Cristo, no viver dos mandamentos de Cristo. Se há um grande vício que é a mentira, há uma grande virtude que é a perseverança. E nós treinamos na perseverança, conhecendo a palavra de Deus, que alimenta a nossa atitude de querermos ter esta relação viva com Deus. Ora bem, esta relação viva com Deus, vem dita no texto que acabamos de ouvir, tem que ver com ir cumprir até ao fim as minhas obras. Cumprir até ao fim as minhas obras. Cumprir até ao fim as minhas obras é diferente de cumprir só até a uma parte em que eu estava mais divertido. Cumprir até ao fim as minhas obras é diferente de me divorciar, é diferente de sair a meio, de reentrar noutra história qualquer. Cumprir até ao fim as minhas obras é estar lá, no lugar que Deus me assinalou, até ao momento em que Ele regressa para vir ao meu encontro. Então, a terminar, leio os versículos 28 e 29. O Senhor tinha dito que governará com cetro de ferro, e como que quebram os vasos de barro, e depois no versículo 28, assim também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao longo do Apocalipse, várias vezes o Senhor se apresenta como Filho, portanto, várias vezes o Senhor se apresenta na sua relação santa e única com o seu Pai. Há uma afirmação, então, que perpassa o livro, de comunhão entre o Filho e o Pai e o Filho, nesta unidade que no Espírito Santo chamamos Santíssima Trindade. Ora bem, a certa altura o Senhor promete àqueles que perseverarem a estrela da manhã. Trata-se de um sinal que vinha do Antigo Testamento, um sinal que comparece no começo do Novo Testamento, Mateus 2:2, a estrela que guia os reis magos até Jesus, e então trata-se de um sinal messiânico davídico que depois também vai aparecer no final do Apocalipse em 22:16. Quem é que é esta estrela da manhã? É o próprio Cristo. É o Cristo que traz consigo uma luz que já não vai ter ocaso, uma luz que é para sempre,
essa luz que tem o tamanho da eternidade. Então a estrela da manhã é uma maneira de significar que Jesus oferece a eternidade, aquele reino onde já não haverá mais trevas, aquele reino de plena luz que é a relação com Deus e que é oferecido então por Jesus, aquele que nos traz a luz de Deus, aquele que é a luz de Deus. Eu sou a luz do mundo, tinha dito o Senhor no Evangelho de São João, no capítulo 9. Curiosamente, a tradição católica também chama a Nossa Senhora Estrela da Manhã. Quer dizer que a luz que nos vem de Jesus depois chega a nós também, e tanto e sempre pela mediação de Nossa Senhora. Deus quer estabelecer no mundo a devoção à luz do meu coração. Quero estabelecer no mundo a devoção à luz que sai do meu coração. Oferecerei, diz o Apocalipse, oferecerei a luz da estrela da manhã àqueles que perseverarem, que é um pouco também o que ouvimos com outras palavras na promessa feita por Nossa Senhora em Fátima. Bom, o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é um dos refrões fundamentais do Apocalipse. Não basta a biologia, não basta o que o otorrino pode perceber, não basta o que pode ser medido pelo médico. O que está aqui em causa é uma atitude de coração, é uma disponibilidade de coração. É o coração que demanda então perceber o significado, perceber o sentido da palavra. Que de carta em carta nos seja dado perceber que o exame de consciência de cada comunidade, de cada igreja, de cada uma destas 7 igrejas, é também o exame de consciência do nosso tempo, do tempo de viver em igreja e do nosso coração. E que a nós nos é pedido que ouçamos com aquele coração de discípulo que disponibiliza a sua coragem, disponibiliza o seu combate espiritual para não ficar fechado sobre si próprio e para então decidir-se por receber aquela vida que Deus quer trazer a nós no dom de Jesus Cristo. Boas noites, até para a semana, se Deus quiser.